meus amores, eu sou a professora Thaís, essa é a aula de ciências para a turma do 6º ano. Na aula de hoje nós iremos iniciar o nosso estudo do módulo 25, que fala sobre os fundamentos da óptica. Tava com saudade, porque eu tava morrendo de saudade de vocês. E aí, sequestrei vocês nesse 4º bimestre. Beleza? Vem comigo. Eu quero, para começar, dar para vocês as boas-vindas ao mundo da física. Tadá! Ai, como eu queria ter o tio Richard e o tio Jolifran aqui, ó. Um de cada lado, para estar me dizendo, sabe? Assim, em física aprofunda mais. Em matemática não é assim. Ou até dizer assim, tá vendo? Sempre falei que era mais interessante que ciências. Nada certo, né? Mas eu ia me divertir bastante, mostrando para eles que eu quero roubar a física pro mundo das ciências naturais e deixar exatas um pouquinho de lado. Tá, eu sei, eles estão intimamente ligados. Mas ele também está intimamente ligado com ciências, né? Mesmo porque física é uma ciência natural. Então, bem-vindos ao mundo da física. Para a gente poder adentrar nesse mundo com muita qualidade, a gente precisa primeiro entender o que é física. Amor, física é uma parte da ciência que vai estudar a matéria, a energia e a interação entre esses dois, que por acaso é o que rege o nosso mundo inteiro. A física, ela é dividida em várias áreas. Pode ser a mecânica, que a gente relaciona facilmente aos veículos, mas que na verdade está relacionada aos mecanismos. Pode ser uma tal de ondulatória, que vai mexer com ondas, mas não necessariamente as do mar. Pode ser, deixa eu ver, a termodinâmica, que está relacionada à temperatura, mas a gente também não vai aprofundar a termodinâmica agora. Não. Vamos falar de uma das partes mais legais, que é a óptica. É porque a óptica, ela tá mais intimamente ligada com ciências nesse momento do que essas outras partes da física. O que a óptica faz? Meu amor, a óptica, ela é dedicada ao estudo da luz, ao estudo dos fenômenos luminosos e ao estudo dos sistemas ópticos, ou seja, a luz, o que ela faz ou o que fazem com ela e o conjunto da obra, ou seja, o que fazem com a luz, como, quando, por quê, pra quê? Sistemas ópticos. Mas vamos verificar, por exemplo, com um pouquinho mais de atenção, quais são os fenômenos luminosos, porque eu tenho vários. E olha que aqui eu não estou falando de, por exemplo, ligar uma luz, não é um fenômeno luminoso. Faltou luz, fenômeno luminoso. Voltou! Não. Quando a gente fala de fenômenos luminosos, está relacionado ao comportamento da luz naquele ambiente. Ele pode ser dividido em reflexão, que não é aquela do português não, tá? Não é aquela de pensa logo existo, não. Também não vou explicar agora porque é assunto, foco, base do nosso próximo módulo, que é o 26, então vamos devagar. Os nossos fenômenos luminosos, eles podem ser do tipo reflexão, refração, absorção, dispersão e interferência da luz. Mas cada um desses fenômenos a gente vai aprender um pouquinho assim, ó, mais pra frente. Tá bom? Os nossos sistemas ópticos, aí ele já tem o conjunto da obra, né? Por exemplo, os espelhos formam um sistema óptico, porque a gente sabe que a gente olha pra ele, o que ele faz? Ele olha pra gente, não é? A gente se vê através do espelho, não é isso que acontece? E aí a óptica estuda como que isso acontece, por que isso acontece, quando que isso vai acontecer, com que tipo de espelho. Todos os espelhos vão ser iguais?
Será que não tem aquele espelho que faz a gente parecer mais macio? Ou aquele que faz a gente parecer mais magrelo? Ou então aquele que faz a gente parecer mais baixinho? E aquele que deixa a gente compridão? São sistemas ópticos, do tipo espelhos. Do mesmo jeito que tem o espelho, a gente fala das lentes. E sim, está envolvido aí lente de contato, a lente do óculos, certo? A lente, você quer saber que interessante? O vidro do carro é um tipo de lente. O vidro da frente, o de trás, são diferentes levemente. E o do retrovisor? Lentes. Aí eu tenho pra gente o sistema óptico mais importante para a nossa comunicação com o mundo, que são os olhos. Os olhos humanos funcionam como sistema de lentes, ó que interessante. Mas esses naturais, Papai do Céu botou. Temos a máquina fotográfica. Ah, você não sabe o que é? Você só tira foto pelo celular, é? Então, te contar. Tem umas máquinas que elas servem só para tirar foto e filmar. Não serve para ligar, para mandar mensagem, para receber mensagem de texto. Não tem agenda, não tem despertador. Eu acho. Mas a gente tira foto e filma, tudo bonitinho, com uma qualidade bem melhor do que a do celular, sempre. Mesmo porque o celular, ele vai ter várias funções, né? E aí, precisa dividir a capacidade dele para isso. Já a máquina fotográfica, como tem como único objetivo tirar fotos, ela é excelente. Além disso, nós temos uso de lente em microscópios, porque os microscópios, eles têm a função de quê, gente? A gente vai ampliar quanto? O que a gente consegue enxergar no microscópio que não consegue enxergar com essas lentes naturais lindas que Deus nos deu? Muita coisa, não é? Muita coisa. E para aqueles navegantes, a luneta, que era utilizada antigamente para poder ajudar os marinheiros a navegar por esses mares sem fim. Hoje a gente tem outros recursos. Usa a luneta? Eu acho que ainda usa, mas eu acho que eles confiam mais em outros tipos de mecanismos. Como toda tecnologia pode falhar, é claro que é obrigatório que tenha uma e que alguém saiba usar, que também não é só esticar, né? Mas enfim, todos esses tipos de sistema ópticos, vamos botar um laserzinho, um ponteiro? Todos esses tipos de sistemas ópticos, eles são utilizados por nós seres humanos. E eles precisam do que para funcionar? Será que eles funcionam no escuro? Funciona? Funciona? Todos eles, amor, dependem de uma fonte de luz. E essas fontes de luz, elas podem ser variadas e podem ser classificadas de um jeito bem variado. Quer ver? Eu posso classificar a minha fonte de luz de acordo com a origem dela, ou seja, como ela se formou desde o comecinho. Aí eu tenho dois tipos de fontes de luz. Eu tenho aquela que é primária e tenho aquela que é secundária. Eu vou tirar o laser e vou colocar o marca-texto. Aquela primária vem de quê, gente? Primeiro. Primária vem de primeiro. Quer dizer que foi a primeira que surgiu. Então, ela é oriunda daqueles corpos que apresentam luz própria. Na astronomia, a gente chama de corpo luminoso. Então, ele tem luz própria sozinho. Não precisa que ninguém venha colocar luz nele, não. Ele já tem a luz. O exemplo maior do nosso sistema solar é o Sol. Mas a gente tem a lâmpada, que a partir do momento que passa energia, ela liga sozinha. Temos a chama da vela, que deu calor inicial, ela acende. Entre vários outros tipos de luz primária.
Mas o que eu preciso ter em mente é que a luz primária é aquela que tem luz própria. Já no caso da secundária, que vem de segundo, que vem de depois, que lembra isso, né? Deixa eu pintar bem direitinho. Já no caso da secundária, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz que incide sobre ela. Então, tá claro, tá escuro, ela funciona do mesmo jeito. Se você ligar ela na tomada, ela não vai ter luz. Quer um exemplo? A lua, já que eu falei do sol, a lua é um ser iluminado, um corpo iluminado. Porque ela reflete a luz do sol, mas ela não tem luz própria. O quadro que a gente usa em sala de aula também reflete a luz. Isso a gente sabe bem, né? De vez em quando tem uma luzinha da lâmpada que ele reflete, que até atrapalha a gente a anotar, né? Normal, porque ele é um corpo iluminado. As nossas cadeiras de sala de aula também são corpos iluminados. Eu consigo enxergar, mas não porque ele me avisa, tem luz própria, liga, olha a cadeira, não. Mas porque a luz que incide sobre ele me permite enxergar onde ele está, como ele é, direitinho, tá beleza? Mas eu posso classificar a fonte de luz de outro jeito também. Eu posso contar os tipos e a quantidade de cor que essa luz emite. Aí, fácil. Por quê? O primeiro tipo são as monocromáticas. E aí, facinho, gente. Mono quer dizer quantos? Mono quer dizer um. Isso quer dizer que as luzes monocromáticas, elas vão incidir apenas uma cor. Ela vai ser só verde, vai ser só vermelha, vai ser só amarela, vai ser só... enfim, uma única cor. Quer um exemplo? Nosso querido laser. Vou mostrar aqui pra vocês o laserzinho. Ó. Ela emite que cor? Ó. Vermelha. Tia, tem laser de outra cor? Tem sim. A gente vai encontrar laser azul e vai encontrar laser verde. Na verdade, o mais importante aqui, para ser monocromática, ela tenha apenas uma cor em emissão, tá bom? Aí, passou de um amor, já é policromática, porque a policromática, esse poli quer dizer vários. Aí, aquela luzinha que é policromática, ela emite várias cores. Olha só, tá faltando S bem aqui. Tá bem que eu já vi, vou corrigir já já. Então, ela emite várias cores. E aí, que de acordo com o disco de Newton, que foi feito por Isaac Newton, que estudou sobre as cores, quando eu movimento elas muito rápido, é como se todas as cores se engolissem. E aí eu tenho que cor? A luz branca. A luz branca, então, na verdade, ela não é uma cor. Quando eu coloco luz branca, é porque eu tenho várias cores juntas. E como elas são emitidas ao mesmo tempo, é como se elas se juntassem e formassem a luz branca. Tá bom? Então, se eu tenho um laser de pontinha azul, ele é monocromático. Se eu tenho um laser de pontinha vermelho, ele é monocromático. Mas se eu tenho uma lanterna que tenha luz branca, aí ela já não é monocromática, ela é policromática. Professora, como que eu posso confirmar se ela é monocromática ou policromática? Fácil. Você vai pegar um recipiente de vidro comprido, certo? Apagar as luzes. Vai colocar água antes de apagar as luzes, por favor. Você vai colocar água bem cheio. Aí, coloca na mesa. Apaga as luzes. E você acende o foco de luz para que ele passe pelo vidro e pela água. E aí, quando você vê no reflexo da parede, você consegue enxergar se ele vai ter uma cor ou mais cores. É interessante. Como se fosse o prisma. Mentira, é o prisma mesmo. Ele vai abrir todas as cores se for luz branca. Aí a gente vai ver como se fossem várias camadinhas. Ficou curioso, né? Quero ver quem é que vai fazer em casa. Bem,
Também posso classificar as minhas fontes de luz de acordo com a distância entre a fonte de luz e o observador, tá bom? Aí aqui eu vou classificar de dois tipos também. Ela pode ser pontual e também pode ser chamada de pontiforme. Gente, pontual vem de ponto, né? E pontiforme de pontinho. Cadê minha seta? De pontinho. Então, quando eu vou comparar a distância da fonte de luz e a distância do observador, essa distância é curta. Ela é tão curta que o observador vê ela como se fosse um ponto de luz que emite vários raios. Então, é um pontinho que faz tipo um chuveiro de luz, assim, ó. Hadouken! Ela está representada aqui em cima, ó. Então, você tem o ponto central e ela emite vários feixes de luz, certo? Raios luminosos. No caso da fonte extensa, já se eu falar da extensa, a distância entre a fonte de luz e o observador é muito grande. E acaba fazendo com que eu veja essa fonte de luz como uma fonte enorme. Ao invés de ser só um pontinho, é uma fonte enorme, 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 enorme. Por exemplo, o mesmo tipo de fonte de luz, ele pode mudar de pontual para extensa. Vai depender do quê? Da distância. Eu vou te dar um exemplo. Farol de caminhão. Por que eu falei caminhão? Porque caminhão é grande, né? Então, se você já ficou sentado na calçada de casa e se a sua rua é movimentada, possivelmente você já passou por esse tipo de situação. Farol de caminhão, farol de ônibus, e quando a gente está viajando também à noite dá de perceber isso bem. Quando eles estão longe, a gente vê o farol, parece o solzinho. A gente sabe que tem uma fonte de luz, uma bola redonda, mas ela não é tipo direcionada, como se ela estivesse embaçada. Eu vejo a luz, mas ela tá tão longe que ainda tá meio embaçada. Tá? Aí, o que acontece? Quanto mais perto vai chegando, mais aquele embaçado vai entrando no foco e mais eu consigo observar a fonte mesmo de luz, até chegar bem pertinho. E quando chega perto, ai, que horror para os olhos. Por quê? O caminhão não tudo do olho certinho, né? Aí você tá vendo aquele farol, gente? Parece que ele vai pontual assim, ó. Bem, né? Certinho. E você vê que ele ilumina, tipo num raio, assim. Peraí. Coordenação motora. Assim. E aí tem o foco, a minha fonte de luz, e ela abre vários raios. Eu consigo ver isso, se estiver perto. Se não, eu vejo só um porrão assim. Olha, ali tem luz. Não é verdade? Pois é. Então, a mesma fonte de luz, ela pode ser pontual ou extensa. Vai depender do quê? A grande palavra-chave aqui é a distância. Se a distância for curta, ela é o quê? Pontual. Se a distância for longa, ela é o quê? Extensa. Ok? Muito bem. Olha só como foi bem fácil, bem tranquilo, bem rápido. A gente já sabe agora que a óptica é responsável por estudar tanto a luz quanto os fenômenos e sistemas relacionados com ele, que eu posso classificar essa fonte de luz de várias formas, pela quantidade de cores, pela distância do observador, na verdade. Posso também classificar ela... Bora, vamos lembrando? Exatamente. Eu posso classificar ela também de acordo com a origem, se ela vai ser primária ou secundária. Ahá! Então,
Agora que a gente sabe de todas essas informações, vai lá na página 273 e responde a atividade 1. É uma questão todinha. Fica de olho, amor, na agenda Edu, que tem recadinho lá para você para confirmar essa atividade. E quer uma dica? Pega esse material da aula de hoje, que foi enviado também na forma de slide, e copia no caderno. Não tô falando para você imprimir e colar, não. Falei para você copiar. Ou você pega do slide e vai copiando, ou você vai pausando a aula e vai copiando no caderno. Porque isso, amor, vai facilitar o seu aprendizado. Aumenta de 30% para 70% as chances de você lembrar. Tá, beleza? Então, fica de olho na agenda copia o material no caderno, lembra que eu tô com saudade, se cuida e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!